convidar você a ler a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O versículo é o de número 7. Isaías, capítulo 53, e o versículo de número 7. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos isso aí. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem, de quem dele cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Senhor Deus, aqui estamos diante, Senhor, desses dois versículos que acabamos de ler. Ó Pai, a qual nós vamos falar, Senhor Jesus, sobre o teu grande amor, a tua grande misericórdia, a qual o Senhor estendeu a nós, Senhor, pelo intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu ali na cruz para nos salvar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Assim eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Podeis assentar. Olhando para esses dois versículos da qual nós acabamos de ler, o profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, o profeta que mais falou, mais profetizou acerca do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E aqui nesse capítulo de número 53, ele começa a descrever, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a citar, começa a relatar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu sofrimento, a qual ele iria passar ali na cruz do Calvário, para nos garantir uma salvação, para nos garantir uma vida eterna ao seu lado, ao lado do seu Pai querido, seu Pai amado, ali nas mansões celestiais. E agora nós olhando para esses versículos, nós vemos aqui o profeta Isaías dizendo: ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. E se nós olharmos lá para Mateus, capítulo 26, capítulo 27, nós podemos ver o que Jesus, ele passou por mim, ele passou por você, ele passou pela humanidade, para que a humanidade fosse salva por ele. E nós olhando esse relato, a qual Isaías fala, nós podemos ver quando os principais dos sacerdotes, ali no livro de Mateus, capítulo 26, fala que os principais procuravam ocasião para poder matar a Jesus. E ali nós vemos que Judas, um dos discípulos de Jesus, a qual Jesus escolheu a dedo, apontou, vem, me segue, estava com Jesus todos os dias, estava caminhando ao lado de Jesus, e de repente o seu coração volta para as coisas terrenas, volta para o dinheiro, e ele vai até os principais dos sacerdotes
e os escribas, e ele começa a conversar com eles e a perguntar: o que vocês podem me dar para que eu possa entregar Jesus na vossa mão? E eu quero falar uma das coisas que Jesus passou comigo. Ele passou a ser traído. Ele foi traído por um próprio seu companheiro, por um próprio discípulo, um apóstolo, a qual ele mesmo escolheu para estar ao seu lado. E ali Judas entrega Jesus. E Jesus é condenado. Mas nós vemos também outro discípulo que o negou, que foi Pedro, por 3 vezes. Alguém chegava diante de Pedro e falou: você estava com ele. E Pedro diz: não, eu nem conheço. Novamente alguém dizia: ó, tua voz te denuncia, você fala igualmente ele. Não, eu não estava com ele, não sei quem é ele. Por 3 vezes Pedro nega. Aí Jesus é levado. Nós vemos que Jesus foi traído, agora Jesus foi negado, agora nós vemos Jesus sendo levado, preso. E quando ele está lá sendo interrogado por Pilatos, e naqueles dias, na ocasião das festas, eles soltavam o preso, e então começaram a perguntar: vamos soltar Jesus? Vamos soltar isso daí que nós vemos que ele não tem nenhuma falha. Mas quando Pilatos falou: olha, na ocasião da festa nós costumamos soltar o preso. Quem que vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, que se diz rei dos judeus? Ou vocês querem que solte esse malfeitor chamado Barrabás, que tem roubado, que tem feito tantas coisas ruins? Como vocês querem? E a multidão dizia: Barrabás, solte Barrabás. Então Pilatos pergunta: e desse Jesus, o que é que eu vou fazer dele? E o povo diz: crucificam-o, crucificam-o. E nós podemos ver aqui, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele foi trocado por um malfeitor, por minha causa, por sua causa. Ele poderia ter falado: não, eu sou justo, esse Barrabás aí é um malfeitor, eu não aceito isso. Ele tinha o direito. Mas ele não ficou, ele ficou calado. Porque Deus havia determinado para que Jesus morresse na cruz do Calvário. Porque se ele não morresse na cruz do Calvário, nem eu, nem você, nem ninguém no mundo poderia ter a salvação. Aleluia. A Bíblia nos fala que todos pecaram e destituídos estávamos da glória do Senhor. Estávamos destituídos, estavam longe de Deus. Não poderíamos chegar diante de Deus. Não poderíamos chegar diante da face do Senhor Deus. Mas agora Jesus, por sua vez, ele vem, nasce, cresce entre os seres humanos. E ali ele cumpre o seu ministério e vai para a cruz, cumprir a sua missão. Agora estava determinado ele morrer. Agora a Bíblia nos fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que
vida com abundância, como o próprio Jesus disse. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E eu quero dizer para você, igreja, o fato de você estar aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus te amou. Aleluias. Sabe por quê? Porque Jesus nos amou. A cada um de nós que estamos aqui, a cada um dos que estão lá fora, mesmo aqueles que ainda não aceitaram, mesmo aqueles ainda que estão lá roubando, matando, se prostituindo, mesmo aqueles, Deus tem mostrado o seu grande amor. Deus tem mostrado a sua misericórdia. Porque Deus poderia ter destruído tudo. Porque Deus poderia ter acabado com tudo. Mas Deus não. Ele olha com amor para a humanidade. Ele diz: vou dar uma chance para esse povo. Vou dar uma chance para essas vidas. Para que elas possam se arrepender dos seus erros. Para que possam se arrepender dos seus pecados. E possa vir até a mim e ter a salvação. Meus queridos, nós olhando agora para esse cordeiro, nós podemos lembrar lá atrás do tempo de Moisés, quando o povo sai do Egito, e ali Deus programa que o povo tem que fazer uma festa chamada Páscoa. Mas não seria bem uma festa, seria um momento de angústia, seria um momento de tristeza. Por quê? Porque a última praga que Deus enviou ao Egito foi a morte dos primogênitos. E ali Deus fala para Moisés e para o povo: vocês têm que pegar um cordeiro, sem defeito algum, sem mancha nenhuma, e matar. E vocês vão colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passar, ele não nos ceifa, ele não vos ceifa, ele não tira a sua vida. Porque na casa que tiver o sangue, o anjo da morte passará por cima e não matará ninguém naquela casa. Glória a Deus. E agora nós olhando para Jesus, como cordeiro, como João Batista mesmo falou, quando ele estava ali no Jordão a batizar. E quando ele estava ali, alguém chega até João Batista e começa a perguntar: tu és o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Tu és Elias? Não, eu não sou Elias. Então por que é que você está batizando? Aí João olha para eles e diz assim: eu vos batizo com água, eu vos batizo aqui com água, mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Eu vos vi João batizando ali, de repente João olha e vem vindo Jesus para ser batizado por João Batista. Ali João olha para Jesus e aponta e diz aí: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus foi como um cordeiro para o matador. E João afirmou isso, dizendo: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora eu vejo Jesus sendo levado, depois de sofrimento, depois de angústia, sendo levado preso, depois de ser traído, depois de ser negado. Eu vejo Jesus indo para o monte chamado Caveira, ou Gólgota. E quando chega ali no Gólgota, a qual o sirineu chamado Simão leva a sua cruz até ali naquele
lugar. Os soldados fizeram com que aquele homem levasse a cruz de Jesus até ali. Chegando ali, eles deitam Jesus sobre aquela cruz e começam a pregar os cravos nas suas mãos. Agora imagina a dor. Segundo os historiadores, os cravos não eram como um prego redondo, mas sim quadrados. E quando os pregos, cravos entravam nas mãos de Jesus, rasgava a sua carne. Agora imagina sendo pregado as duas mãos com os cravos. Agora imagina sendo pregado os seus pés sobre a cruz. E agora eles levantam aquela cruz para enfincar num buraco. E quando aquela cruz desce, eles vão descendo a cruz. Mas quando chega no final do buraco, ali tem a terra firme, dá um baque, e a sua carne das suas mãos rasgam. E Jesus ali com uma coroa de espinhos, o seu rosto sangrando e o sangue descendo sobre o seu rosto. Tudo isso foi por amor a mim, foi por amor a você. Aleluia. E agora nós olhando, como nós falamos do cordeiro que foi morto lá atrás, no tempo de Moisés, e as casas que tivessem o sangue passado nos umbrais, os anjos passavam por cima e não matavam, não tiravam a vida de ninguém ali naquela casa. Hoje, o que está passado na minha e na sua vida, para que nós tenhamos vida, é o sangue de Jesus. E esse sangue está sendo passado sobre a minha vida e a sua vida aqui nesta noite. E todos os pecados, todas as falhas, todos os erros que há sobre nós, está sendo purificado, está sendo lavado. E nós agora podemos ter uma nova vida. Agora nós podemos ter uma esperança de viver com Jesus ali nas mansões celestiais. Aleluia, Deus. É por intermédio desse Jesus. É por intermédio dessa crucificação do nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. É que nós recebemos a salvação. É que nós recebemos a vitória de alcançar o dia, as bodas do Cordeiro. Após Jesus, Ele virá um dia para nos arrebatar. Ele virá um dia para nos levar para o céu. Mas só vai subir aqueles que estiverem preparados. Só vai subir aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor na sua vida. Glória a Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não viveram a vida diante de Cristo, não poderão subir, querido. A Bíblia fala sobre o arrebatamento. Paulo fala em Tessalonicenses: os mortos vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Aleluia, Deus. Mas para isso é preciso eu e você lembrar da cruz, lembrar do sacrifício de Jesus, e a cada dia nós amarmos esse Jesus que deu a vida por mim, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Nós lembramos da cruz, começar a pensar o quanto Ele nos amou, o quanto Ele deu a sua vida por nós, o quanto Ele mostrou o seu amor para comigo, para com você, para com todos quantos ainda precisam chegar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e dizer: Jesus, eu te aceito.
vindo, meu filho. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para a felicidade do teu Deus. Aleluia. Então você poderá entrar pelas portas na cidade santa. Aleluia. Aleluia. Eu poderei entrar na cidade santa, a nova Jerusalém que Jesus foi preparar. Aleluia. Como está escrito no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a seguir, diz assim: não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado, não fique desesperado, não fique apavorado. Sabe por quê? Porque eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu voltarei para vós. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam lá comigo. Para que onde eu estiver lá junto com o Pai, vocês também estejam lá também. Aonde nós poderemos andar com Jesus pelas ruas de ouro. Aonde nós poderemos andar com Jesus e conhecer o rio cristalino, o rio da água da vida. É verdade, Senhor. Onde nós poderemos andar com Jesus. Aleluia. E comer da árvore da vida, a qual dá o seu fruto na estação própria, a qual dá 12 frutos. E nós poderemos comer. Onde o próprio Jesus vai chegar a mim e a você e vai dizer: senta aqui um pouquinho no meu trono. Aleluia. Porque a Bíblia diz: ao que vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e você será o meu povo. Aleluia. Então há motivo para mim e para você chegar mais perto de Deus nesta noite. Lembrar da cruz, lembrar do Senhor Jesus, do sofrimento dele como um cordeiro imaculado. E começarmos a nos prontificar na presença de Deus. Porque nos colocar diante de Deus e dizer: Jesus, eu cada dia mais vou melhorar, cada dia mais vou chegar mais perto de Ti, cada dia mais eu vou abraçar o Senhor, vou abraçar a Sua cruz. Aleluia. Como a Bíblia nos fala, aquele que quer vir após mim, Jesus dizendo: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. O Senhor quer que você tome a sua cruz nessa noite e siga como Jesus seguiu, com a sua cruz pesada nos ombros, até chegar ao Gólgota, até chegar ao Calvário. Mas ali ele não desistiu. Quem sabe nessa noite você pensou em desistir? Quem sabe nesse dia, por causa das lutas, por causa das dificuldades, você falou: eu vou parar, eu vou desistir. Mas Jesus, aleluia, está dizendo para mim e para você: não desista, vai até o fim. Aleluia, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos orando.